Olá, meus queridos, aqui Pai Edson do Oxalá, mais uma vez com a continuação da série Histórias, Fábulas Fantásticas dos Orixás. Hoje com o Orixá Nanã. Passei muito tempo sem vir, passei muito tempo sem postar as coisas, porque estava com muito trabalho. Estava viajando, estava dando obrigações dentro do candomblé, da minha religião, não é? Então eu tive que me afastar um pouco das redes sociais para poder cumprir toda essa minha agenda. Mas agora as coisas já se acalmaram um pouco e eu voltei agora com a fábula de Nanã. Então vamos lá. Como Oxalá roubou de Nanã o controle absoluto dos eguns. Nanã era tido como muito justiceira. Então ela ouvia a queixa das pessoas e dava seu veredito, dava sua opinião, dava sua, enfim, colocava lá o seu veredito, né? Colocava lá o seu pensar. Só que os homens tinham muito receio de Nanã, porque acreditavam que Nanã era uma pessoa muito tendenciosa para com as mulheres. Então defendia mais as mulheres do que os próprios homens. Então o que Nanã fazia? Quando uma mulher chegava com uma queixa de seu marido, ela mandava aprisionar a dita pessoa, o marido, levava para a floresta, onde lá existia a casa de eguns. Esses eguns eram despertados por ela, que os comandava, assustavam a noite inteira o marido, essa pessoa, e depois no dia seguinte ele era solto. E às vezes vinha arranhado, às vezes vinha mentalmente perturbado, muito assustado, pelos castigos de Egum. Muito bem, Oxalá ficou sabendo disso. Oxalá Babatoju, Oxalá velho, Xalufã, ficou sabendo e disse, não, eu quero saber o segredo que Nanã tem com os Eguns. E foi lá ter com Nanã. Quando lá chegou, ele foi recebido por Nanã com farta mesa, muitas comidas, muitas bebidas, e Oxalá assim se fartou e comeu muito essas iguarias, e pediu a Nanã que lhe fizesse um suco de caracóis, não é? Que batesse os caracóis e fizesse um suco de caracóis. E assim Nanã fez. E Oxalá espertamente fez com que Nanã tomasse com ele este homieró. E Nanã, a partir de então, passou, Oxalá continuou lá, não é? Continuou no reino de Nanã, em princípio continuaram como amigos, continuaram como ele visitante, ela como a rainha daquele reino, daquele pedaço de terra, né? E aos poucos, como ela foi tomando com ele o homieró, esse suco, né, de caracol, ela foi se acalmando. E ela foi se acalmando e foi admirando as coisas que Oxalá falava, o verbo, né, que Oxalá colocava. Daí vem também aquilo que as pessoas de Oxalá têm um bom verbo, né, de Oxalá velho, de Oxalufã. Eles têm um bom verbo, eles sabem colocar as palavras, né, dessa fábula aí. E Nanã começou a se apaixonar por ele. E ele então passou a viver no reino de Nanã por um tempo e aconselhou a Nanã que Nanã ouvisse as duas partes, não só a parte feminina, que ela fizesse um balanceamento e ouvisse a parte masculina também. E assim Nanã o fez. Nanã estava completamente rendida aos encantos de Oxalá, ao verbo de Oxalá, à atenção de Oxalá, aos carinhos de Oxalá. Só que mesmo assim, Nanã ainda era tendenciosa com relação às mulheres. Ela ouvia as duas partes, mas se os homens não estivessem assim, naquela defesa contundente que não se podia rebater, ela ainda puxava a sardinha para as mulheres. Um dia, Nanã mostrou para Oxalá todo o seu reino, as florestas, os campos e a parte da floresta, né, o ibô, o segredo, né, o secreto, onde ninguém podia entrar, só ela. E ela teve que se ausentar, e Oxalá, se aproveitando disso, vestiu-se com as roupas de Nanã, entrou nesta parte da floresta, a floresta proibida, e com sua voz muito mansa,
ele conseguiu invocar os eguns, porque eu já tinha ouvido Nanã fazer a invocação. E nessa invocação, ele disse: a partir de agora, vocês também obedecerão o homem que vive com Nanã. E quando Nanã chegou, e que houve a primeira disputa, né? E que Oxalá disse: não, ele está correto, não ela. E ela falou: não, eu vou lá à Floresta Proibida e vou dizer às eguns que castiguem este homem. Ele falou: não, porque eu não permitirei. E ela disse: você não tem que permitir. Ele disse: tenho, porque agora eu também mando nos eguns. E ela ficou furiosa, e pediu a Oxalá que Oxalá abandonasse o reino, que Oxalá fosse embora, mas não o castigou porque o amava profundamente. Oxalá pegou suas coisas e foi-se embora. E a partir daí, Oxalá também passou a ter grande influência com os eguns, roubando de Nanã o segredo de conversar e de invocar os eguns. Falo de Oxalá velho, Oxalufã. Esta foi a fábula fantástica dos orixás. Hoje, com o orixá Nanã. Como é que Oxalá roubou de Nanã o segredo do controle dos eguns. No mais, eu desejo a todos vocês que Baba Mio Batarixá traga um excelente dia, uma excelente semana e um excelente mês a todos vocês. Axé.